Olá pessoal, tudo bom com vocês? A gente está aqui para apresentar para vocês o conto A Caverna, de José Saramago, né? Foi um escritor português que nasceu em 1922, né? Muito aclamado e criticado devido às suas obras tão polêmicas e assuntos tão debatidos dentro da sociedade, né? É um escritor bem renomado e que tem uma escrita muito forte, né? E devido às críticas que ele faz em suas obras e devido aos assuntos que ele aborda em seus romances, em suas histórias, é o que gerou muitas críticas ao autor na época da publicação, principalmente A Caverna, né? E de Evangelho segundo Jesus Cristo, que também foi uma outra obra de José Saramago, que também foi muito criticada pelo público. Ele tem um estilo próprio quanto à produção de suas obras e sempre traz aspectos políticos, sociais e econômicos, fazendo com que, de fato, o leitor, ele, ao ler e ao analisar suas obras, ele reflita sobre aqueles assuntos que estão sendo abordados, né? E a gente agora vai dar início a uma breve introdução da história, ao que acontece na história, claro, instigando vocês a pesquisar sobre a obra, a lerem sobre a obra, porque é uma obra bem interessante, né? Ela vai trazer alguns assuntos bem polêmicos, né? Ela vai fazer crítica a uma sociedade e tem um papel muito importante, principalmente de um personagem que a gente vai apresentar daqui a pouco para vocês, né? Que tem um papel muito importante no decorrer dessa história. A princípio, A Caverna parece ser uma história uma história simples, né, de pouco enredo, mas não. Ela, de fato, é uma história muito interessante, que instiga a gente a querer ler mais, e ela também faz menção ao mito A Caverna de Platão. Ao longo da história a gente vai entender por que faz menção a ele, e durante toda a obra a gente vê essas referências e essas semelhanças entre os dois. E é um conto que é uma obra que é cheia de poesias, críticas sociais e ironia. Vou cortar as partes que apareceram aqui. O romance e a obra A Caverna tem 5 principais personagens. O personagem principal é o Cipriano, que ele é oleiro, ele trabalha com barro, faz louças de barro para vender. E aí ele tem uma filha chamada Marta, que está grávida no início do livro não aparece contando que ela está grávida, mas no meio do livro a gente descobre que ela está grávida. E ela é casada com Marçal Gacho, que trabalha de segurança no centro. Tem também Isaura, que é uma viúva, que mora na vila perto de Cipriano, e os dois têm um sentimento mútuo um pelo outro, mas pelos dois serem viúvos, eles acabam não querendo levar adiante esse sentimento. E também tem o Achado, que é um cão muito humano. Eu falei anteriormente do centro, né, que o Marçal é segurança desse centro. E o que seria esse centro? Que o centro é onde se passa toda a história, quase toda. E o centro é um centro comercial, é uma espécie de shopping atrelado a prédios. Lá nesse centro tem de tudo. A pessoa, tudo que ela quiser ter tem ao seu alcance, só que ele não tem janelas, fica todo mundo lá preso, tem seguranças, tudo. E quem mora lá fica mesmo vivendo aquela realidade que o centro lhe permite. Já o Cipriano, que é o personagem principal, ele não mora lá no centro, ele mora numa vila com sua filha e seu genro, que o genro dele acaba trabalhando no centro como segurança. E Isaura também mora nessa vila. E aí, Marçal, ele passa a semana toda dentro do centro, trabalhando. Tudo que ele vê lá, ele também não pode contar pro seu sogro nem pra sua mulher. Tem que ficar tudo que acontece lá é como se fosse um segredo. E aí, aos finais de semana que ele vai pra vila. E como tem o Marçal que fica nesse caminho de ir e vir, é uma oportunidade para Cipriano, porque como ele faz louça, mexe com barro, é a forma dele sobreviver. E aí ele faz barro e fornece louças de barro para vender dentro do centro. Mas é agora que a história começa a ganhar realmente um enredo,
que é quando Cipriano vai levar suas louças para ser vendida dentro do centro, que é onde seu comércio maior era lá dentro, onde ele conseguia vender bem mais. E aí quando ele chega lá, o chefe do centro diz que ele não pode mais vender suas obras, suas peças, não pode mais vender suas peças de louça, porque tudo estava mudando, tudo estava se atualizando, a globalização estava chegando, o capitalismo estava cada vez mais forte. E aí as pessoas do centro preferiram comprar louças de plástico, que não se acabam com tanta facilidade, como seria a louça que o Cipriano fornece, que é de barro. E aí o chefe dá um ultimato: você tem até domingo para tirar tudo que tem seu aqui dentro. E aí o Cipriano fica sem saber o que fazer, porque ele não queria de jeito nenhum ter que sair do lugar que ele vivia com muita tranquilidade, fazendo seu serviço, para ir para um lugar que ele ia ser refém de tudo aquilo que acontecia lá dentro. E aí ele fica muito pensativo, como que ele vai sobreviver? E aí que o autor também, o Saramago, ele traz essas críticas, né? A partir desse momento que ele traz essas críticas, de que o ser humano é refém do comércio. Se você não tem para oferecer, então você é descartado. E aí Cipriano fica muito preocupado, e a filha dele era muito, muito criativa, e ela tem a ideia: pai, vamos fazer então alguma outra espécie de trabalho com barro, porque assim eles não iam perder o serviço dele e iam continuar tendo a renda para a família, porque só a renda de Marçal não ia conseguir suprir todas as necessidades. E aí eles têm essa ideia de fazer bonecos de barro. E ele dá essa ideia para o chefe do comércio, aí o chefe do comércio: não, pois vamos fazer um acordo. Você me traz 600 bonecos de barro, se for bem aceito pelo público, você continua vendendo pra gente. E é isso que ele faz. Tem um trabalho árduo de produzir esses 600 bonecos de barro e leva para o centro. Só que não é aceito muito bem pelo público, não foi vendido, quase ninguém que morava lá consumiu. E aí é quando ele se vê mesmo sem saída. Para onde que eu vou, o que é que eu vou fazer? É interessante a gente frisar o papel do centro na história, porque o centro, ele é onde a maior parte da história acontece, né? É um local muito fechado, é como se as pessoas vivessem dentro de uma caixa fechada, mas ali elas têm acesso a tudo que elas precisam, só que elas não podem sair dali de dentro. Então ronda muito um mistério durante a história, ronda muito uma desconfiança, uma opressão, uma submissão dos moradores ali dentro daquele centro, né? Porque o Cipriano, ele mora no sítio, fora do centro, mas ele depende da venda dos seus utensílios dentro do centro, né? Mas por mais que ele dependa daquilo, ele não quer sair do seu lugar, né, do seu ambiente onde ele mora, para ir morar no centro, porque ele não acha um ambiente muito agradável. Por mais que você tenha ali à sua disposição tudo que você precisa, você não pode sair dali, sabe? Então assim, você vive literalmente dentro de uma caverna, sabe? Essa alusão que ele faz em relação ao centro, em relação ao título, né? Sim, e por isso também dessa alusão ao mito da caverna, né, da história que a gente já conhece. E dando continuidade ao que a Suzana estava falando, quando eles decidem, né, fabricar bonecos de barro, que eles não conseguem vendê-los dentro do centro, então o Cipriano, ele fica muito triste, né? Nessa parte de uma reflexão, né, que Saramago faz, que é trazer sobre o avanço da tecnologia e como ela estava extinguindo aos poucos as profissões manuais, né? Porque já não era mais necessário o trabalho de Cipriano, porque agora tínhamos os mesmos objetos de plásticos e que durariam muito mais do que aquilo que ele produzia. Então ele propõe um novo objeto, mas que também não foi tão aceito com o público, né? Então é bem interessante a gente pensar também na ascensão do capitalismo naquela época que a história foi escrita. Então vai trazer todos esses conflitos, toda essa opressão, né? Vamos dizer que o centro seria os poderes da sociedade,
né? Então tem toda essa opressão, tem toda essa submissão da comunidade com os superiores, né? E todo esse ar misterioso de não saber o que realmente se passa no centro, né? Não saber o que se passa por quem comanda tudo aquilo, sabe? Porque a gente sabe que tá todo mundo ali submisso àquela situação, mas ninguém sabe o que realmente acontece por trás de tudo aquilo. Então deixa esse mistério de a gente querer saber mais da história, da gente buscar saber, entender tudo aquilo que se passa durante a história. E também uma reflexão que até na própria obra Cipriano acaba falando, é que existe, ele está vivendo em um contexto em que uns são explorados e os outros são os exploradores. E quem está fora desse cenário é descartado, assim como ele foi descartado com seus artefatos de barro. Quando você não tem com o que contribuir, né, logo você é cortado, você é extinguido daquela sociedade. E aí, dando continuidade sobre a história, sobre a obra, né, sobre a obra A Caverna, Cipriano se vê em um beco sem saída. O que ele vai fazer agora da vida dele? Marçal, ele estava para ser promovido dentro do centro. E aí acontece essa promoção e ele tem direito a um apartamento com 2 quartos. E aí é o jeito, não tem outra solução para Cipriano senão se mudar para o centro, porque ele não tinha mais renda, não tinha como ele sobreviver. E aí ele vai com sua família, todo mundo vai para o centro. E aí é nessa hora que entra também outra personagem, a Isaura, que é uma viúva. Cipriano vai se despedir dela e vai deixar o seu cachorro com ele, o Achado, que é um cachorro meio humano, muito humano, como ele fala, porque era o Achado que escutava todas as histórias de Cipriano. Ele fala que o Achado ele é muito sensível, né? Muito sentimental. Então, assim, o Achado é muito humano. Ele consegue sentir, ele consegue ouvir Cipriano. E ele fala que o cachorro realmente tem aquele sentimento de acolhimento. Sim. E aí ele vai deixar o seu cachorro, porque lá não aceita animais. E aí ele vai deixar seu cachorro com Isaura. E aí quando ele percebe que realmente tem um sentimento mútuo um pelo outro. Mas ele não tem nada a oferecer para ela, e ela acaba ficando na vila e ele indo para o centro, que não tinha outra alternativa senão ir para o centro. E é nesse momento que vai acontecer assim, o ápice da história, né? O que vai dar o desfecho final, que é um mistério, né? Marçal, ele encontra algo que eu não vou falar para vocês o que é. Eu espero que vocês leiam para vocês descobrirem. E Cipriano, ele fica interessado em ver o que aconteceu, né? Em saber o que é aquilo. E quando ele vê... Porque todo mundo sabe e a população não sabe, só sabe os seguranças. Isso, tipo assim, só os comandantes ali do centro, eles têm conhecimento daquilo. Então, assim, quando Cipriano, ele se depara com essa situação, com essa cena, que dá o desfecho final para a história, né? Porque aí ele realmente decide não estar ali naquele local, ele decide não morar naquele ambiente, decide se mudar, né? Sair da caverna, sair daquele centro. Exatamente. E aí é onde acontece, depois dessa descoberta que ele faz, ele decide voltar para... De fato, ele nem volta para a vila, ele decide procurar novos rumos, procurar uma nova jornada com sua família e talvez, sim ou não, com Isaura. E é isso, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês se interessem muito pela caverna, tá? É uma história muito interessante, ela traz inúmeras críticas, ela fala muito sobre essa questão da sociedade em relação à submissão, em relação à opressão, né? Que sempre tem os opressores e os oprimidos, e realmente sair do comodismo, né? Você sair daquele lugar que você está, que você não se sente bem, e ir em busca de novos horizontes, novas histórias. Foi o caso de Cipriano, que ele sai da caverna em que ele estava, que era o centro, no caso. Ele sai e vai buscar uma nova jornada para a sua vida. E assim como ele, a gente precisa realmente de um baque, pra gente realmente assim cair em si, né? E falar assim, ó, isso não é pra mim, então eu preciso de algo novo, eu preciso de um novo horizonte, eu preciso dar uma nova história pra minha vida. E é isso que acontece nesse desfecho final dessa história. Então eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. Muito obrigada.